Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Gostaríamos de convidá-los a participar desse culto. A IELSP, ela tem uma missão. Ela existe para amar e glorificar a Deus, fazendo discípulos de Cristo, de São Paulo até os confins do mundo, pelo poder do Espírito Santo. Por isso, nós convidamos você a adorar ao Senhor neste momento e que Deus o abençoe. Seja o centro, seja o tudo em meu coração, Senhor. Seja a vida em meu peito, cada dia aqui e eternamente. Jesus, 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 Jesus. Seja o sol que me aquece em meu coração, Senhor. Seja a força que me sustenta cada dia aqui e eternamente. Jesus, 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 meu tesouro, minha razão de viver, meu anseio é te conhecer, pois não há outro igual a ti, a quem tenho eu além de ti. És minha vida, és a fonte, Jesus, pois não há outro igual a ti, a quem tenho eu além de ti. És minha vida, és a fonte, Jesus, 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 Jesus. Seja o centro, seja o tudo em meu coração, Senhor. Seja a vida em meu peito, cada dia aqui e eternamente. Jesus, 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 Jesus. É o teu povo aqui presente.
só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois é santo, sim, é digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois é santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Para o Calvário olharei, onde por mim morreu Jesus. Vejo seu corpo em tanta dor, naquela cruz, meu Salvador. Seu corpo sepultado foi na tumba que José comprou. Sozinho ali o rei ficou, Jesus Messias, o Senhor. Louvai o nome do nosso Deus, louvai seu nome sem cessar. Para sempre eu te exaltarei, Senhor, Senhor meu Deus. E no terceiro dia, então, o Filho enfim ressuscitou. Onde está a morte, teu aguilhão? A Cristo Rei, adoração. Louvai o nome do nosso Deus, louvai seu nome sem cessar. Para sempre eu te exaltarei, Senhor, Senhor meu Deus. Um manto branco voltará e a noite enfim terminará. Em meio aos santos subirei, sua face
Olá a todos, esse é um domingo diferente, de novo voltamos a viver como há um ano atrás, com os nossos cultos gravados, não mais podendo nos encontrar presencialmente. E esse domingo, justamente nesse domingo tão interessante, nós vamos iniciar uma nova série. E nessa nova série, nós vamos observar a última semana de Cristo. Especificamente, nós vamos começar a partir de quinta-feira à noite, olhando alguns eventos bem importantes que Jesus viveu e antecederam a sua crucificação. Na quinta-feira à noite, alguns eventos deram lugar. Nós temos o evento da ceia, da última ceia, Jesus tomando essa ceia com seus discípulos. Nós temos também a cerimônia do lava-pés, Jesus acaba lavando o pé dos discípulos. Também, antes da madrugada de sexta-feira, Jesus é traído por um dos seus discípulos. Então nós temos muitos eventos acontecendo e nesse dia nós queremos olhar no evento onde Jesus lava o pé dos seus discípulos, ou lava os pés dos discípulos. Eu gostaria de começar com uma pergunta. Você conhece alguém que tem um coração de servo? Deixa sua mente livre, solta e comece a pensar sobre as pessoas que passaram por sua vida. E lembre daquelas pessoas que serviram de alguma forma e foram servos. Você consegue lembrar de uma pessoa assim? Você consegue fazer uma lista de pessoas que tiveram uma atitude de serviço e que impactaram a sua vida? Você consegue fazer uma lista assim? É difícil dizer exatamente o que um servo é, mas você o reconhece imediatamente assim que você o vê. Portanto, nessa manhã nós vamos olhar para o texto de João capítulo 13, do versículo 1 até o 17, e nós vamos tirar algumas lições. Primeiro nós vamos ver quais são as lições do texto e depois queremos aplicá-la também em nossa vida. A minha oração é que você seja abençoado nesse culto. Minha oração é que também todos nós possamos ser confrontados com a palavra do Senhor e que também todos nós possamos prestar atenção no que Jesus está dizendo e no que Ele está fazendo através desse ensino que encontramos aqui em João capítulo 13, do versículo 1 ao 17. É um texto rico de detalhes, portanto eu convido você também a se ligar comigo, ficar atento também, para que esses detalhes não se percam. Você vai acompanhar logo em cima as 5 lições que nós encontramos nesse texto. Mas antes, nós precisamos ler o que realmente está escrito aqui no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1 a 17. Diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariote, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da sua cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar o meu pé? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que eu estou fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus então respondeu: se eu não lavar você, não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo já está limpo, você está limpo, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar os pés dos discípulos, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou-se ao seu lugar. E então lhes perguntou: vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes são se as praticarem. As lições são muito simples e nós vamos ver aqui, você pode acompanhar comigo quais são. A primeira lição é que ser um servo é uma atitude
não uma ação. Muitos pensam assim: o que eu preciso fazer para ser um servo? Na verdade, nós precisamos ter um coração de servo, disposto a servir. Ser um servo começa com atitude de coração. Então, a primeira lição, ser servo é uma atitude, não uma ação. A segunda lição, servos vêm em todos os tamanhos, formas e cores. Servos de Deus você pode encontrar em todas as culturas, em todas as nações, em todos os momentos e em todas as classes sociais. De todos os momentos. Servos vêm em todos os tamanhos, formas e cores. Essa é a segunda lição. A terceira lição. Qualquer um pode ser servo se tiver um coração de servo. Essa está muito ligada com a primeira. O que faz a diferença, ou qual é a diferença, né, entre um servo e um não servo? A mesma ação de servir pode ser tanto uma ação de servo ou uma ação de orgulho. Né? Você pode visitar alguém com a intenção de fazer bem àquela pessoa. Ou você pode visitar alguém apenas para ser reconhecido como alguém que visitou aquela pessoa. Então, as duas ações podem ser tanto a ação de um servo quanto a ação de uma pessoa orgulhosa. O que faz a diferença é a motivação do coração. Portanto, a terceira lição é: qualquer um pode ser um servo se tiver um coração de servo. A quarta lição: algumas pessoas elas terão mais facilidade em servir do que outras. E isso é uma realidade dentro da igreja. Romanos nos diz que algumas pessoas foram especialmente capacitadas pelo Senhor com o dom de serviço. Um dom. Veja, nós encontramos isso em Romanos, capítulo 12, versículo 7, que algumas pessoas têm uma capacitação para servir. Porém, todos nós, como cristãos, somos instruídos pela palavra de Deus, mesmo que queiramos ou não, a servir. Gálatas 5,13 diz o seguinte: nós fomos chamados para a liberdade, mas que nós não deveríamos usar a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, diz o texto, sirvam um ao outro mediante o amor. E aqui eu quero fazer um rápido comentário. O capítulo 13 de João é o capítulo que mais repete esse termo sobre o amor. Portanto, quer achemos fácil ou não, todos nós somos chamados a viver uma vida de serviço ao outro. Essa é a nossa quarta lição. A quinta lição, e você pode acompanhar, Jesus Cristo é o modelo para o povo de Deus. Existem 2 versículos que cada cristão deveria tatuar em sua alma, deveria tatuar em seu coração. O primeiro é Marcos capítulo 10, versículo 45, que diz: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esse é um texto que fala sobre a tarefa de Jesus Cristo. Ele vem não para ser servido, mas para servir, dando a sua vida em favor de muitos, em resgate de muitos. Esse é o primeiro versículo. O segundo versículo que deveríamos tatuar em nosso coração, em nossa mente, em nossa alma, é Filipenses 2,5. Uma frase só. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E essa é a nossa quinta lição do texto de João capítulo 13. Jesus Cristo é o servo modelo para o povo de Deus. Acho que você poderia ir em qualquer lugar, em Marcos, em Mateus, em Lucas ou João, mas para mim a expressão suprema daquilo que Jesus veio fazer sobre a terra começa na quinta-feira à noite. Naquele momento, quando Jesus lava o pé dos seus discípulos. E ali estavam todos eles reunidos. Bartolomeu estava lá, Tiago estava lá, Judas estava lá, Tadeu, Simão, o Zelote, todos eles estavam lá. Eles estão conversando e o tom da conversa dos discípulos de Jesus, ele denota um tom nervoso. Jesus está diferente, todos percebem. Antes daquele jantar, os discípulos estavam discutindo entre si, e Lucas nos informa sobre isso, quem seria o maior no reino de Deus. Os discípulos estavam nos últimos momentos de Cristo, antes de Jesus ir para a cruz, estavam discutindo quem seria maior no reino dos céus, quem sentaria à sua direita, quem teria maior expressão, quem seria o mais notável no reino dos céus. E Jesus está diferente. Ele não parece normal, ele está em silêncio. E as coisas
pareciam que não estavam bem. Os homens sabiam que algo estava acontecendo. Eu imagino Jesus mais pensativo do que de costume. E aqui nós vemos que ele talvez não estivesse tão sociável como sempre estava, mas estava mais quieto. Em breve, em questão de horas, Jesus estaria diante de Pilatos, diante de Caifás, diante de tantas outras autoridades, e não poucas horas depois, pendurado em uma cruz. E a conversa vai, e a conversa volta, e Jesus está lá, apenas ouvindo. Jesus, enquanto faz aquela refeição com seus discípulos, sabe que em breve Judas virá com um beijo, depois os soldados virão para prendê-lo e logo ele estará diante de todas aquelas pessoas que o condenarão, que o flagelarão, né, que irão torturá-lo, para que então depois ele seja pendurado numa cruz. E nesse contexto, Jesus, sem dizer uma palavra, levanta, tira sua capa, enrola uma toalha em volta da cintura, pega uma jarra de água, vai e coloca a água dentro de uma bacia, vai até numa ponta da mesa, e então ele se ajoelha, sem uma palavra, ele põe os pés do primeiro discípulo dentro da água. Tira um pouco da sujeira, começa a levá-los, depois de lavar os pés, ele os enxuga e segue em direção ao próximo discípulo, e ele faz a mesma coisa. Há um silêncio total naquela sala. Ninguém diz nada, ninguém se atreve a dizer alguma coisa. Eles não podem acreditar no que Jesus está fazendo. Mas eu quero também com isso, além das lições, alguns fatos que nós temos que tirar desse texto para aplicar em nossa vida, e eu gostaria que você também acompanhasse comigo. São 4 fatos, e o primeiro é que lavar os pés, naquela época, era considerado uma tarefa extremamente comum e era um sinal também de cortesia nas casas. Pode parecer bizarro para nós, um hábito assim, pode parecer estranho, mas naquela época o lava-pés era extremamente normal e uma demonstração, um sinal comum de hospitalidade, de uma boa recepção na casa de alguém. Se nós olharmos para como eram as estradas na Palestina na época de Jesus, nós vamos ver e perceber que havia muita poeira e tudo mais. E todas as pessoas, ao saírem de casa, faziam a mesma coisa que nós fazemos hoje. Toma-se um banho e vai em direção à casa a quem você quer visitar. Só que no processo da caminhada, poeira, às vezes lama, pedaços de pedras ficam presas no pé. E era comum que quando você chegasse na casa de alguém, e se nós vivêssemos no primeiro século, seria assim. Se você chegasse na minha casa, a primeira coisa que eu faria em você, eu daria um beijo na sua bochecha, em seguida ofereceria um pouco de óleo para você passar em seu rosto, e em terceiro lugar, eu chamaria o meu servo para lavar os seus pés. Era assim que era feito, mas o que não era comum, que o anfitrião lavasse o pé de seus convidados. E a marca de um homem rico era justamente esse, nunca ter que lavar os pés de ninguém, porque ele tinha servos suficientes para fazerem isso. Mas aqui Jesus quebra todas as regras, e é por isso que os discípulos ficaram tão chocados. Não que Jesus lavasse os pés, mas o fato de Jesus ser quem ele era, lavar os pés de seus discípulos. Isso quebrou todos os costumes da época. Então nós temos aqui a primeira lição, não a lição, mas a primeira aplicação sobre o lava-pés. Era um serviço comum, feito naquela época. A segunda lição, a segunda aplicação é que lavar os pés, por definição, é sujo, é fedorento e é humilhante. Você já tentou lavar os pés de alguém no final de um longo e trabalhoso dia difícil? Isso é uma tarefa que não é nada divertida, absolutamente nem um pouco divertida. Existem algumas igrejas que têm o lava-pés como parte de uma prática regular de seus cultos. E nessa época em que nós estamos entrando na preparação para a comemoração da Páscoa, eles utilizam desse evento do lava-pés para também reproduzi-lo em seus cultos. Eles, inclusive, chamam de terceira ordenança.
A primeira é o batismo, a observância do batismo, a segunda observância é da ceia do Senhor e a terceira a observância do ritual de lava-pés. Algumas igrejas farão assim. Mas o que as pessoas que irão participar desse evento nessas igrejas daqui a algumas semanas farão antes de ir para esse culto? Eles vão tomar um banho e lavar muito bem os seus pés, porque ninguém quer que o seu pé seja manipulado, manuseado por alguém estando sujo. Porque isso por si só é constrangedor. Todos nós queremos garantir que os nossos pés estejam em ordem. Mas aqui nós perdemos o ponto. Porque o que o texto nos mostra é que pés sujos precisam ser lavados. Pés limpos não necessitam ser lavados. Portanto, ter alguém mexendo nos seus pés é constrangedor, porque toda vez que alguém começa a mexer nos seus pés sem que você espera que eles o façam, isso é desconfortável. Portanto, o fato de lavar os pés de alguém é, por definição, sujo, fedorento e humilhante. A terceira aplicação é que o lava-pés, muitas vezes mal compreendido, é verdade, atende a uma necessidade real de limpeza contínua. Pedro disse, quando Jesus estava lavando os pés dos discípulos e chegou até ele, diz: "Não toques nos meus pés, você nunca os lavará." A propósito, quando Pedro falou isso, eu acho que ele estava falando por todos os outros discípulos. Isso era muito comum para Pedro. Ele sempre falava o que vinha em sua mente. Na maioria das vezes, os discípulos pensavam e quem falava era Pedro. E estou convencido de que os discípulos talvez tinham esse mesmo sentimento de Pedro, mas ninguém se atreveu a dizer. Pedro não. Pedro, por sua vez, ele deixa escapar essa preocupação de todos, nessa mente de Pedro que não aceita o fato de Jesus lavar os pés. Ver o Filho de Deus fazer isso era inaceitável, mas isso acabou com todos os preconceitos também que eles tinham, inclusive sobre a noção de status quo, que isso era um trabalho só de servo. Mas aqui nós temos uma pergunta que precisamos resolver e responder cada um de nós. Se o lava-pés era comum na Palestina antiga do primeiro século, e se eles se juntavam como amigos com certa frequência, por que então os discípulos ainda não tinham lavado os pés uns dos outros? Por que os discípulos não tomaram a atitude de lavar os pés de Jesus, sendo que eles o chamavam de Senhor e de Mestre? Porque entre eles ainda não tinham feito esse tipo de coisa. Eu disse antes sobre qual era a conversa dos discípulos, o que eles estavam conversando quando Jesus começou a falar sobre, ou quando começaram a comer a ceia. Eles estavam falando sobre quem seria o maior no reino de Deus. Havia entre eles essa necessidade de serem uns mais importantes do que outros. Por isso eles não haviam ainda lavado os pés nem uns dos outros, muito menos de Jesus. Meu querido irmão, minha querida irmã, enquanto nós discutirmos sobre quem é melhor, nós não teremos tempo de lavar os pés uns dos outros. E aqui nós temos uma grande aplicação. Essa atende uma necessidade de limpeza contínua. Não apenas esse fato de servirmos os outros, mas a história de Jesus, lavar os pés dos discípulos, também pretende ser uma imagem da obra de Cristo na cruz. Assim como a água lava um pé sujo, o sangue de Cristo limpa também, purifica também a nossa vida, que foi manchada pelo pecado, que é poluída pelo pecado. Assim como os pés sujos de alguém na Palestina do primeiro século era simplesmente sentar lá e esperar alguém o limpar ou purificar os pés dele, assim também é a ação salvadora de Jesus Cristo em nossa vida. Nós não podemos fazer nada, apenas estar lá e deixar Jesus fazer. É assim que é a salvação. Você está sujo, Jesus vem e limpa você. A quarta aplicação que nós temos no texto é que o lava-pés nunca sairá de moda, porque nunca deixaremos de ter os pés sujos. Todo mundo tem pés sujos. Todas as pessoas ao seu redor têm os pés sujos.
nós não podemos estar juntos como igreja essa manhã. Mas se nós estivéssemos num culto presencial, com todas as pessoas nesse mesmo lugar, reunidos nesta mesma sala, se nós tirássemos os nossos sapatos, nós teríamos essa experiência de que todos nós temos pés sujos. E eu acho que seria o fim do culto, todo mundo sairia correndo, né? Até pensar nisso é meio assustador, né? Que por baixo de todo esse nosso exterior, que nós gostamos de cuidar, por baixo de tudo isso, estão pés sujos. Jesus veio a esse mundo onde pessoas têm pés sujos. Ele veio limpar os pés sujos. E o que significa que ele veio por mim e ele veio também por você. Isso me leva agora em direção ao final da mensagem, e eu quero também apontar sobre o final dessa mensagem de João capítulo 13. Quando Jesus chega ao final de lavar os pés dos seus discípulos, o versículo 12, ele diz: vocês entendem o que eu lhes fiz? Quando Jesus lavou os pés dos seus discípulos, Jesus estava ensinando uma parábola, uma lição prática. Ele não estava apenas lavando os pés dos seus discípulos, ele estava dizendo: este é quem eu sou. É por isso que eu vim à terra. Isso explica a cruz. Eu vim como um servo para lavar pés sujos. E em seguida ele diz no versículo 15: eu dei o exemplo, façam o mesmo. Irmãos e irmãs, esse é um pensamento chocante, porque lavar os pés é trabalho de escravo. Por isso não é de admirar que os discípulos estavam tão chocados ou protestando como Pedro fez aqui. Afinal, esses foram os mesmos gênios, né, que estavam há pouco discutindo sobre quem seria o maior no reino de Deus e ponto final. Mas aqui Jesus está dizendo: vocês, se quiserem ser os meus discípulos, vocês vão lavar os pés sujos e deixar que o reino cuide de si mesmo. Nós não precisamos discutir quem será o maior no reino de Deus. Nossa tarefa é lavar pés sujos. Nossa tarefa é de reconciliar, porque Deus nos deu esse ministério da reconciliação, assim como Paulo diz. Jesus nos deu o ministério da reconciliação, de reconciliar pessoas com Deus. E quando Jesus ele faz esse evento do lava-pés, ele está dizendo: se vocês quiserem ser os meus discípulos, a discussão de vocês é: pés sujos de quem vocês lavarão? Não se serão ou não os maiores no reino de Deus. Se você vai me seguir, apenas se ajoelhe e encontre alguns pés para lavar. No final, todas as coisas do trono de Deus serão resolvidas. Mas a nossa tarefa sim, lavar os pés de alguém. E finalmente ele diz: vocês agora sabem dessas coisas, vão e façam o mesmo. Eu tenho uma boa e uma má notícia. A má notícia é o fedor dos pés. Se você vai lavar os pés de alguém, você vai fazer algo que pode ser até considerado humilhante. Você vai se envolver com algumas situações que não são muito agradáveis, que não são muito populares ou que não serão vistas ou apreciadas pela maioria das pessoas. Talvez nós não receberemos batidas em nosso ombro, dizendo que o nosso trabalho é fenomenal, é maravilhoso, porque o trabalho que estamos fazendo não é tão popular, ele não recebe tantas vistas, não é tão visto, porque ele é um trabalho bastante individual. Nós vamos muitas vezes sem reconhecimento fazer isso, mas nós somos assim mesmo chamados a lavar os pés de outras pessoas. Essa é a má notícia. Talvez nós nunca teremos todo o reconhecimento das coisas, nem Jesus teve. Jesus, ao lavar os pés dos discípulos, eles nem o agradeceram, e Jesus nem esperou que esse agradecimento viesse. Mas existe a boa notícia. A boa notícia é que é uma recompensa para os lavadores de pés. E Jesus diz: você será feliz, abençoado, se fizer essas coisas. Eu posso resumir essa mensagem em uma frase: os discípulos de Jesus se distinguem por meio de atos humildes de serviço àqueles que não esperam por isso ou são incapazes de retribuir.
Nós vivemos um momento de pandemia, vivemos um momento onde nós precisamos mais do que nunca nos unir. Nós não precisamos ou não devemos dar lugar a divisões no corpo de Cristo. Nós precisamos orar uns pelos outros, nós precisamos apoiar uns aos outros e nós precisamos sim estender o trabalho, a mão de serviço àqueles que não esperam por isso e nem têm condições de retribuir aquilo que estamos fazendo por eles. Portanto, a pergunta que eu quero encerrar essa manhã: os pés de quem você irá lavar essa semana? E é hora de nos afastarmos um pouco da teoria e irmos para a prática. E eu quero encerrar com essa pergunta: os pés de quem você lavará essa semana? É muito importante que a gente se afaste um pouco da teoria e se envolva na prática. É hora de deixar de falar e é hora de entrar em ação. Jesus não disse: agora que vocês sabem estas coisas, felizes vocês serão. Mas ele disse: agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Como Jesus fez isso? Na prática, eu gostaria de mas dar algumas dicas. Como nós podemos lavar os pés de alguém essa semana? Não literalmente, nós não precisamos parar alguém na rua e lavar os pés dessa pessoa. Mas quando eu digo lavar os pés, é entender uma necessidade e de se envolver na prática para ajudar as pessoas em necessidade. Veja o que Jesus fez. Ele viu uma necessidade e agiu para atendê-la. Essa é a primeira coisa. Ele não esperou um convite para agir. Essa é a segunda coisa. A terceira, ele tomou iniciativa. A quarta, ele tirou o seu uniforme de grandeza, tirou a sua capa, ajoelhou-se. A quinta, ele não anunciou o que iria fazer com um megafone. Ele simplesmente foi e fez. Em último lugar, ele não esperou por um agradecimento, como eu já disse antes, e também nem o recebeu. Isso é o que um servo faz. Ele vê a necessidade e ele age para atendê-la. Agora lembre-se, tudo começa pelo coração. Essa é a primeira lição que nós aprendemos aqui com a atitude de Cristo. Tudo começa no coração. O coração é o que importa. O coração do servo sempre encontrará muitos pés para lavar, em qualquer lugar. E se você tiver o tipo certo de coração, eu estou completamente convencido de que você encontrará inúmeras oportunidades essa semana para lavar os pés de alguém. Peça a Deus que lhe mostre essa necessidade. Você não precisa criar uma necessidade, mas ore para Deus, para que Ele te mostre uma pessoa, te dê um nome a alguém que você pode servir nessa semana. Gostaria de encerrar esse dia com uma oração. E assim também encerraremos o nosso culto nessa manhã. Agradeço a cada um de vocês que nos acompanha, cada um de vocês que está ligado conosco. Minha oração é que o Senhor proteja você e que sustente você, que a graça sustentadora do Senhor carregue você durante essa semana e que ajude você a encontrar pés para lavar. Vamos orar. Senhor Jesus, por muito tempo negligenciamos a Tua palavra e nos perguntamos por que o mundo nos ignora. E para isso nós pedimos perdão por nossa desobediência, oramos para que o Senhor envie o Espírito Santo para fazer uma profunda obra de arrependimento dentro do coração de cada um de nós. Eu oro para que nós possamos deixar de esse lugar, ou a sala da nossa casa, ou o lugar onde nós estamos, decididos a nos tornar lavadores de pés para o Senhor. E assim como o Senhor não teve vergonha de se ajoelhar diante dos seus discípulos, eu oro para que também não tenhamos vergonha de fazer o que o Senhor fez. E assim nós possamos também provar que somos dignos de levar o Teu santo nome para todas as partes desse mundo, assim como é a nossa tarefa como igreja. Eu oro por isso, Pai. Eu oro para que o Senhor proteja as pessoas que nesse momento lutam por sua vida. Oro também por aquelas pessoas que têm um ente querido doente. Oro por aqueles que perderam um ente querido por conta dessa doença que nós enfrentamos. Nós pedimos juntos aqui, Deus, por Teu consolo, Tua graça e o Teu sustento na vida de cada um de nós. E oro também para que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. É o que eu oro em nome de Cristo. Amém. Deus abençoe você, tenha uma ótima semana e nos vemos aqui no próximo domingo. Até lá.